Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra mim, né, cara? Hoje é dia 3 de janeiro, né, cara? Terceiro dia do ano. Esse ano, essa semana, a obra ela ficou parada por conta de recesso de final de ano, né? Recesso de final de ano. Geralmente o fornecedor para, o pedreiro até que ele veio alguns dias aqui, mas fez algumas coisas, que eu vou atualizar nesse vídeo. Só que de certa forma é até bom, cara, porque esse final de ano eu achei que ia ser mais tranquilo, mas foi uma baita correria, cara. Tanto para conciliar as coisas do meu canal principal, porque eu pretendo agora em janeiro viajar, na segunda quinzena, e eu tenho que deixar tudo pronto. Então acabou tipo sendo uma baita correria. E final do ano também teve alguns feriados e tal, e eu queria, por exemplo, emendar o feriado. Confesso para vocês que, cara, foi bem difícil, bem difícil. Então pesou bastante nessa parte de cuidar do canal principal e também da questão do trabalho. Eu achava que o final do ano agora ia dar uma desacelerada, mas não desacelerou, cara. Graças a Deus, bastante demanda, bastante trabalho. Pra galera que tá chegando aqui agora, eu sou o Deivin, eu sou programador, trabalho como programador, trabalho mais para a área de back-end. Hoje eu trabalho com sustentação de aplicações Ruby on Rails. Eu faço parte de uma consultoria que ela é da Argentina, e essa consultoria ela atua com várias startups. Eu sou meio que um PJ dessa consultoria, onde eu pego as demandas de sustentação dessa startup que faz parte desse, como é que se diz, desse meio que esse board que eles têm lá. E em paralelo a isso eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre tecnologia, falo sobre carreira, mais resenha do que conteúdo técnico. Esse ano, inclusive, eu estou querendo mudar um pouco, trazer mais conteúdo técnico, para poder dar uma equilibrada, que eu falo que a gente tem que ser 50% droga e 50% salário. Enfim, isso tudo foi bem corrido. Essa semana foi bem corrida, confesso que não deu para dar muita atenção à obra, não deu para ver o que estava faltando, o que não dava. No último vídeo foi bem interessante porque a galera viu alguns pontos que eu tinha esquecido de ver, como por exemplo, dentro do quartinho ali do quarto de ferramenta, ele tá faltando tomada. Então teve uma pessoa que comentou, pelos comentários eu vi, eu consegui pedir o pessoal da consultora para poder fazer para mim, porque a cidade está fazendo um calor absurdo, absurdo mesmo. Fico até com pena da galera que tá trabalhando aqui. Pra você ter ideia, a gente bateu, teve um dia até postei no meu Instagram do Mano Deivin, que eu vi lá que tava dando 42 graus e meio na cidade. Então o calor tá absurdo. E eu vim cá pra chácara para poder filmar. Pra você ter ideia, eu acordei 6 horas da manhã, agora são 7h44, eu estava fazendo algumas outras coisas antes de começar a gravar o vídeo aqui, porque se eu deixasse para vir aqui mais tarde, cara, sem condição. Uma boa notícia é que, por mais que não teve tanto andamento essa semana, mas teve alguns poucos detalhes que estão prontos que eu quero atualizar nesse vídeo, como por exemplo, já colocou o piso ali da área da churrasqueira, já colocou um piso ali na outra áreazinha ali, e chegou algumas coisas aqui a mais, e eu tinha previsão disso aqui ficar pronto dia 18 de dezembro, cara.
Eu não sei de onde eu tirei essa data, cara. Eu acho que, putz, eu não sei de onde. Agora eu tô torcendo para talvez ficar pronto antes de eu viajar, mas eu posso dizer que praticamente eu perdi o mês de janeiro. Que a minha intenção era, por exemplo, passar o Natal aqui, fazer um Réveillon aqui com família, entendeu? Só que não deu certo, não deu certo. Então a minha estimativa é que fique pronto, pelo menos essa parte bruta aqui, até a segunda quinzena de janeiro. Eu vou falar o que mais vai fazer, mas acho que eu já falei no outro vídeo que, além do que eu fechei com a construtora, eu ainda pedi para poder fazer uma parte de impermeabilização ali atrás, uma canaleta, e também consertar esse concreto aqui, essa parte aqui. E eu creio que eu viajando, eu vou me desconectar completamente. Eu não queria que tivesse obra aqui, não queria que tivesse nada, que eu quero ficar pelo menos 15 dias tranquilo, sem muita preocupação. Porque eu voltando em fevereiro, aí sim eu volto a ver a questão da obra aqui. Então, praticamente eu já desisti dessa ideia, cara. Desisti dessa ideia, achando que janeiro ia fazer dinheiro. Talvez em fevereiro, eu não sei se faça também. Mas tá bom, tá bom. O importante é isso aqui ficar pronto e, sei lá, quem sabe em julho, que é a próxima temporada de frio, eu consiga alugar isso aqui pra caramba. Além disso, no final desse vídeo, eu consegui fazer a planilha e eu fiquei um pouco assustado com o valor que eu gastei. Eu chutei 30 mil, foi mais, tá? Já vou dar esse spoiler. Foi mais de 30 mil que foi gasto até agora nessa obra. E, cara, não tem tanta coisa. É isso que é mais assustador, porque na minha mente, eu tinha 50 mil reais que eu tinha reservado. Eu tenho 50 mil reais guardado, que foi na negociação dessa obra, eu consegui tirar 50 mil, que eu falei assim, esses 50 mil da negociação, eu vou investir nela que vai chegar no valor dela final. Mas esses 50 mil já tá quase indo todo embora. Como eu falei, eu acho que quando a gente assume, por exemplo, um projeto muito grande, não tem essa parada tipo, vou desistir disso. Não tem como eu desistir, porque a obra, ela tá andando e eu preciso terminar ela, sacou? Então eu preciso agora, por exemplo, arrumar mais trabalho, mais renda, para eu poder finalizar essa obra, cara. E, mano, caraca, cara, eu fui muito garoto, eu fui muito menino achando que, não, sou meninão, já fiz 2 obras, já tô ligado, cara, vocês não têm noção o preço de material de construção como aumentou. Eu vi até um meme, cara, que fala que quando a gente vira adulto, as coisas, ela passa a ser, tipo, sei lá, R$1.000, deixa de ser R$100, R$50. Tudo, quando você vira adulto, qualquer coisa que você vai fazer é R$1.000, não tem nada menos de R$1.000. E quando você faz obra, cara, é tudo acima de 2, tá ligado? Não teve nada aqui que eu fiz, isso aqui vai custar R$300, nada, tudo de 2, 5 mil reais, tudo assim, tudo alto pra caramba. Vou terminar de tomar esse cafezinho aqui e bora para as atualizações da obra. Na real, antes de atualizar a obra, eu queria mostrar um pouco o que eu quero fazer aqui na sala, vou aproveitar que já tá sem móveis aqui. Aqui na sala a gente tem essa parede aqui, tá vendo? Ela é uma parede que ela tem algumas coisas aqui, por exemplo, o roteador de internet, ele tá aqui. Inclusive tem fibra ótica, tem uma galera que fala pra colocar Starlink, mas não precisa, cara. Fibra ótica não cai, tá? Não cai, muito de boa, conversei com os vizinhos, ninguém tem problema aqui. Tem aqui alguns pontos de energia, aqui tem alguns pontos de antena e muitas antenas. Quem conhece tá ligado o que o antigo dono devia ligar aqui, né, mano? Aquela famosa Toconsat, tá ligado? Com certeza o antigo proprietário ele devia ter uma Toconsat, ele ligava aqui, por isso tem tanto fio de antena. Aqui tem essa gambiarra aqui, cara, que putz, na real aqui eu preciso até dar uma ajeitada antes. Depois eu vou trazer as ferramentas, eu mesmo vou ajeitar isso aqui. Mas aqui tem a parte de ventilador, que ele liga aquele ventilador ali, a parte da luz, tem um quadro de luz. O que eu pretendo? Eu acho que essa parede aqui, eu consigo fazer alguma coisa para esconder isso, para tentar colocar o painel da TV aqui, porque aqui até tinha um painel aqui em cima, mas eu acho que se eu conseguir, por exemplo, fazer um acabamento legal, eu consigo colocar um painel de TV aqui e vai ficar legal até para eu esconder um pouco essas coisas aqui. Bom que eu trouxe uma trena, cara. Tinha uma trena perdida dentro do carro. Deixa eu medir essa parede aqui. Essa parede aqui ela tá com 55 de largura. Vou pegar a altura acima do rodapé. Até a altura da porta ele tá com 90. Eu creio que se eu colocar, eu pensei em colocar aqui nessa parede aquele painel ripado. E eu achei na Shopee, cara, esse painel ripado. Acho que o único desafio vai ser para poder esconder e fazer esses acabamentos aqui, porque eu não podia perder essas tomadas. Talvez eu não sei se vale a pena o painel ripado ou talvez aqueles painéis suspensos que você encaixa. Então eu queria até a sua ideia, você que já teve experiência, que já escondeu essas paradas aqui, me fala. Roteador é fácil esconder, o roteador eu posso simplesmente colocar ele ali para cima do telhado e tirar ele fora, mas eu preciso esconder esse quadro de luz e essa tomada eu não posso esconder ela na real, né galera, porque aqui vai funcionar para eu ligar e desligar.
Eu tô precisando de ideia, então convoco aí meus engenheiros, meus arquitetos que estão nos comentários para poder me falar o que eu posso fazer para poder esconder aqui. A TV, inclusive, eu tava com uma ideia de colocar ela, aquele painel móvel, que eu pudesse movimentar ela, inclusive para, apesar que aqui não dá, né? Porque a minha intenção era colocar ela para poder virar, para poder assistir televisão lá do lado de fora. Se tiver alguém na piscina, por exemplo, conseguisse ver a TV. Só que aqui não abre. Essa parte aqui é fixa. Como aqui é meio conjugado, sala e cozinha, a gente pode imaginar, sei lá, um ponto imaginário de uma sala. Olha só, até aqui eu tenho 3 metros. Se eu coloco um sofá, eu posso colocar um sofá aqui, mas esse sofá ele não pode atrapalhar, por exemplo, a circulação. Então, se eu tenho 3 metros aqui na minha divisão imaginária da sala, eu posso colocar talvez um sofá aqui. Deixa eu ver o tamanho aqui para eu poder colocar o sofá. Ó, creio eu, para não atrapalhar a circulação, eu creio que até aqui, que dá 1,70 m. Então, eu tenho 3 metros e eu posso colocar talvez um sofá de 1,70 m aqui, que não é um sofá tão pequeno, né? Fala, meu amigo, bom dia. Chegou um cara aqui do nada, cara, do nada. E é foda, eu tô na mão aqui, né? Eu tô na mão, não sei qual é, né? Mas aí era um vizinho. O vizinho, ele tá fazendo uma obra, coitado, tá sofrendo com o pedreiro também. E ele perguntou se ele podia pegar um saco de cimento desse emprestado para poder trazer, porque o pedreiro dele hoje foi trabalhar do nada, não avisou, e ele tá sem cimento. E para não perder o dia do pedreiro, ele pediu um saco de cimento. Aí ele tá falando comigo ali que falou assim: caraca, cara, eu não tô aguentando não. Eu falei assim: meu amigo. Diz ele que ele tava com um pedreiro e tava com o ajudante do pedreiro. Aí no primeiro dia o ajudante foi, pegou o carrinho de mão dele, jogou assim. E ele mora ali, ele é aposentado. Aí ele falou assim... Aí jogou o carrinho e falou assim: não, manda embora esse ajudante aí que eu vou ser seu ajudante. E o cara tem 2 infartos, o cara, coitado. Aí ele falou que ele todo dia ele toma uma sertralina pra ele poder conseguir tocar a obra, porque a parada é foda. Pô, mas tomei mó susto, cara. Mó susto agora, pô. Do nada eu tô aqui gravando a parada, chega um cara aqui, mano. Mas tá bom, é vizinho, é gente boa. Aí ele vai pegar um saco de cimento. Eu até ofereci a caminhonete a ele. Eu falei: não, cara, vai com a caminhonete lá. Falei, pra você ter ideia como é que é isso. Nem sei se o cara é vizinho, mano. Mas eu falei assim: não, pega minha caminhonete, cara. Coloca o saco de cimento, leva lá, depois você traz. Só que, não, tá com muita lama lá, não sei o quê. Ele vai pegar um carrinho de mão, vai subir, vai colocar o cimento e levar. Ih, rapaz. Ó, ajuda aí. Rapaz, Pedro, ele nem avisou, né? Ele só chegou hoje. Aí me arrebentou. Eu tava para ir ver segunda-feira. O que aconteceu? O acabamento de joia é muito bom. Depois se você quiser ligar pra você ver como é que é. Aham. Agora, falando aqui da nossa área imaginária, eu vou colocar isso aqui para poder demarcar aqui onde que vai ser a sala. A sala imaginária vai ser até aqui. Então, eu tenho esse espaço para cá. O bom que é no freestyle, né, cara? Não tem projeto, não tem planta, não tem nada. Isso aqui tá só no olho. Inclusive, olha só que coincidência, cara. Depois que eu fiz o canal, fiz o Instagram, o engenheiro que desenhou essa obra aqui, ele apareceu. Ele apareceu e falou assim, Bertolino, o nome dele. Ele mora em Porciúncula. Ele falou assim: cara, eu que desenhei aquele projeto. Eu falei: que isso, cara? Aí eu tô bem feliz que eu conheci ele, eu tô querendo marcar com ele pra eu poder ir lá em Porciúncula pra ele mostrar o projeto original. Mas ele me falou, cara, já me adiantou, falou: cara, o antigo proprietário, ele não quis fazer o projeto original. Ele achou que ficou muita coisa, não sei o quê, e ele não quis fazer, ele acabou fazendo do jeito dele, usou como base, fez do jeito dele. Eu tô bem curioso pra saber o que ele desenhou, o que ele projetou aqui pra essa chácara. Então eu tô querendo marcar esse papo com ele, deu lá em Porciúncula, no escritório dele de engenharia, é engenheiro, não é arquiteto não, para ele me mostrar o que foi feito aqui. Quem sabe, talvez eu comprar esse projeto para poder fazer a parte do chalé, se for o que eu tava imaginando lá, cara, vai ser muito foda. Mas é exatamente, era isso aqui e o chalé lá, só quer dizer que o projeto é totalmente diferente. Mas voltando aqui, rapaziada, se liga só, aqui eu tenho, por exemplo, 1,80 m que eu penso em talvez colocar uma mesa aqui, e aqui eu colocar uma bancada. Colocar uma bancada, não, colocar aquelas cadeiras altas, dá pra colocar 2 cadeiras altas aqui, e aqui aquela mesinha redonda. E eu pesquisei alguns modelos de mesa, tem um modelo que ele tem tipo um pé de madeira, eu tenho até lá em casa essa mesa, ela é muito baratinha no Mercado Livre, só que eu acho que para alugar é furada, ela é muito fraca. Então eu penso talvez em comprar algo de metalon, alguma coisa assim, não colocar madeira, porque a madeira, cara, sei lá,
Não é madeira de verdade, ele quebra e é muito frágil aquelas cadeirinhas. Eu esqueci o nome do modelo da cadeira, vou colocar a imagem aqui. Mas eu penso em deixar essa área aqui para colocar uma mesinha de café. E aqui eu posso muito bem colocar 2 cadeiras altas para poder tomar um café aqui, almoçar, alguma coisa aqui. Agora, a cozinha, cara, por mais incrível que pareça, inclusive se eu quiser eu posso colocar talvez a mesinha até aqui, que eu acho que não atrapalha. Mas eu gosto de deixar a cozinha ampla, porque, por exemplo, se a gente estiver numa casa com muita gente, cara, eu acho maneiro esse movimento da galera na cozinha. Por exemplo, pô, tá aqui alguém preparando alguma coisa aqui, tem alguém ali no fogão e tal. Eu acho que esse movimento, putz, quando a família, assim, os amigos, o grupo de amigos tá reunido, vem todo mundo pra cozinha, todo mundo faz tira-gosto, faz as paradas. Eu não queria tirar essa vibe. Então eu achei muito legal, porque essa cozinha ela ficou bem ampla. Se liga só no tamanho dessa cozinha. 2,30 metros. Ela tem 2,30 da bancada até aqui, cara. Isso aqui é maravilhoso, mano. Agora 2,30 por 2,60. Tem 2,60 aqui e 2,30 aqui. Cara, esse espaço aqui é maravilhoso. Eu não quero mexer nesse espaço. Provavelmente eu vou colocar, por exemplo, só mais uma bancada alta aqui. Uma bancada alta não, uma cadeira alta aqui para poder almoçar, resenhar, conversar. Cara, esse espaço aqui pra mim tá perfeito. Isso aqui eu não vou mexer. Agora sobre o quarto, qual que é a minha intenção aqui, galera? O ar-condicionado ele vai ficar ali, naquela parede ali. Inclusive eu tenho até que ver a questão da parte elétrica da tomada vir para cá. Aqui do lado, como eu já falei, eu quero colocar 2 beliches. Vou colocar a foto da beliche aí. Eu quero colocar 2 beliches industrial aqui, porque aqui eu consigo colocar 4 pessoas de boa aqui, tranquilamente. Pensando em talvez fazer meio que pensar, por exemplo, em dia chuvoso. O dia tá chuvoso, não tá tão legal. E, sei lá, às vezes a molecada tá querendo jogar videogame. E às vezes aqui tá rolando uma resenha e pra molecada ficar mais tranquilo. Deixa a criançada aqui se divertir, então eu pensei em fazer alguma área aqui pra deixar uma TV. Que é só a pessoa trazer o videogame, por exemplo, trouxe, ligou ali e já vai jogar tranquilo de boa. Um pouco torta, mas ele tem aqui aproximadamente 6,10 metros. 2,10 por 6,10, cara. Cara, isso é muito grande. Isso é praticamente do tamanho de um estúdio em São Paulo, só esse quarto aqui. Eu chuto que para colocar uma beliche aqui, ela deve ter no máximo aqui, esse piso aqui ele é de 80, no máximo 1 metro aqui. 1 metro aqui uma beliche. Então, cara, isso aqui ficou bom pra caramba. Bom pra caramba mesmo. Agora, outra coisa que eu pretendo mudar um pouco aqui na chácara, igual eu falei, a gente vai chegar numa fase agora uma fase futura, se Deus quiser, da parte elétrica. E eu acho que essa parte elétrica é até bem simples, eu acho que eu consigo fazer. Por exemplo, essas luminárias aqui, ó, que a gente tem, eu pensei em trocar essas luminárias por luminária aquelas luminárias mais clássicas, tá ligado? Mais de fazenda, aquelas de ferro e tal. Esse estilo que tá aí. Eu penso em trocar essa luminária por luminária nesse estilo, que eu acho que vai ficar muito foda. Vai ter potencial de colocar, tem tipo uns pendentes, coloca um LED, uma lâmpada mais quente, de colocar alguns pendentes nessa árvore aqui, que vai dar uma vibe muito foda nessa árvore aqui, colocar esses pendentes também, que eu acho que vai funcionar pra caramba. Aqui no deck, eu tava brisando em talvez transformar esse deck aqui num pergolado. Eu tava com essa ideia de talvez, mas eu acho que vai ser muita informação. Porque se eu transformasse num pergolado, eu podia, por exemplo, aqui colocar aqueles varalzinhos de lâmpada, que fica muito bom. Mas a outra alternativa que eu tenho pra fazer aqui é colocar fita de LED todo aqui em volta. Colocar fita de LED aqui em volta, que vai ficar tipo uma iluminação muito maneira. Aqui na nossa pequena área gourmet, eu já até falei que eu quero colocar aqui, por exemplo, um painel ripado, ou então um painel de madeira, pegar, sei lá, madeira de construção mesmo, invernizar ela e colocar no meio uma cabeça de boi, que eu acho que vai ficar muito da hora. A iluminação aqui, eu penso em colocar pendente, só que eu penso no pendente, só que eu fico um pouco preocupado do pendente não iluminar tanto. Então talvez eu pense em aqui, colocar aquela barra de LED, aquela lâmpada de LED maior, aqui nesse ponto aqui, e aqui talvez eu colocar um pendente, porque aqui eu poderia colocar uma mesa de apoio, uma mesa retrátil, alguma coisa assim, que a pessoa pode estar aqui jogando baralho e tal, conversando fiado, que vai ficar bem maneiro. E aqui na parede, eu não preciso nem falar, né? Aqui é quadro, vamos colocar quadro pra caramba. E eu quero encher de easter egg, cara. Eu quero colocar, por exemplo, um quadro do Ruby, do nada um quadro, uma logo do Ruby on Rails aqui pendurado, tá ligado? Pegar várias referências, por exemplo, o dia que o canal bater 100 mil inscritos, eu quero colocar a placa de 100 mil inscritos em algum local. Talvez eu coloque aqui, mas como essa placa é uma placa muito foda, talvez eu faça uma réplica dessa placa
e deixa aqui fora. Deixa aqui fora ou dentro da casa, para poder falar assim, cara, essa casa ela tem um canal no YouTube. Então eu queria muito que a pessoa, por exemplo, pisasse nessa casa, ela olhasse uma placa de 100 mil inscritos do nada na casa e fala assim, caraca, que casa é essa? E, por exemplo, ter um QR Code, ou sei lá, alguma coisa assim, falando o nome do canal, a próxima etapa, alguma coisa assim, e a pessoa acessar e conseguir ver, cara, tudo isso que a gente está documentando aqui de construção. Então, provavelmente, no futuro, você caiu nesse vídeo de paraquedas e você alugou essa casa, porra. Isso, pra mim, é bem positivo. Isso foi pensado justamente nisso, cara, da pessoa ter meio que essa experiência de falar assim, caralho, essa casa, ela tem tantas mil views no YouTube. Essa casa, sei lá, mais de 100 mil inscritos, 100 mil pessoas já viram como que essa casa é. Agora, medindo um pouco o tamanho dessa varanda, a gente tem aproximadamente aqui 5,20 metros aqui de comprimento por 2. 5,20 metros por 2, cara. Tá ruim essa área? Nossa, isso aqui tá muito grande, cara. 5,20 por 2 é absurdo. E era uma área meio que tava perdida. A galera que tá acompanhando desde o início viu que isso aqui, mano, isso aqui era só terra. Só terra e uma churrasqueirinha aqui perdida. Então, acabamos meio que transformando isso aqui numa área gourmet. Deu alguns spoilers, mas vamos para as atualizações. Teve pouca coisa essa semana, mas tivemos atualizações. A primeira foi o piso aqui da área de churrasco. Ela, porra, tá concluído. A tampa, essa inocente tampa de esgoto, cara, se eu não me engano, cara, eu não tô lembrado, mas acho que eu paguei 400, quase 500 reais nessa tampa aqui. Então já colocou aqui, colocou o rodapé, teve uma galera que falou assim, ó, tá faltando rodapé. Não, mano, calma. Calma que estamos colocando o rodapé, já tá pronto aqui. Aqui dentro também colocou o piso. Aqui é o mesmo piso da casa, também com rodapé. Aqui senti falta de tomada. Aqui dentro também a gente já colocou o rodapé, que a galera sentiu falta. Falta rejuntar ainda não tá rejuntado. Ah, outra coisa que chegou. Chegou o vaso sanitário. O assento dele é almofadado. Chegou aqui também no caso, é a caixa acoplada que vai ficar aqui. Tá, aqui também já chegou. Compramos mais cimento, areia. A galera viu no início, ó, chegou mais areia, mais brito. Por quê? Essa área aqui fora vai começar agora a acertar essa área. Se você observar, cara, essa área ela tá bem largada. Olha só, aqui foi feito massa. A gente teve uma parte lá que tá quebrada lá, então provavelmente esse material ele vai sair fora. Alguém para recolher uma caçamba, alguma coisa aqui. E a gente pretende acertar isso aqui, acertar esse cimento, no caso, essa área de cimento. Essa área de cimento aqui, vamos acertar ela toda, deixar ela toda nivelada, porque hoje não tá nivelado, tá vendo? Tá num desnível absurdo, olha só. Deixa eu ver se dá para ver melhor, tá vendo? Não tá nivelado, então a ideia é nivelar isso tudo aqui. Só que o ponto principal que mais tá me incomodando, provavelmente isso aqui é fossa. Provavelmente é fossa, isso aqui faz parte da fossa. Confesso que eu tenho até um pouco de medo de tirar essa lona daqui, que eu não sei o que tem aqui. Então aqui também vai entrar aquela tampa. Essa mesma tampa aqui, ó. Essa tampa aqui, eu penso em comprar maior para poder fazer isso aqui ficar bonitinho. Outra coisa também que tá me incomodando, a bomba da piscina, tá vendo? Ela tá no tempo. Então aqui vai fazer uma casinha para poder esconder essa bomba aqui. O que eu pretendo fazer aqui, galera? Já que vai fazer isso, eu penso nisso aqui, fazer como se fosse um ambiente, como se fosse um ambiente de praça. Então, provavelmente, eu penso em comprar aquele postezinho, um postezinho de luz para deixar aqui, deixar alguns assentos fixos aqui, umas cadeirinhas, alguma coisa aqui, belezinha. E eu acho que vai ficar muito bom. Depois eu penso em acertar esse canteiro aqui, que ele não tá legal. Essa parte que eu não sei se eu mostrei semana passada, se eu não mostrei nos outros vídeos, mas a gente já comprou a parte, todo o encanamento que a gente vai substituir, por exemplo, isso aqui. Não sei se vocês lembram nos primeiros episódios que eu estava querendo fazer a irrigação funcionar. Ele não funcionou porque não estava dando pressão. Porque o cano que está descendo de lá, ele é um cano de 3/4, tá vendo? Ele é muito fino, esse cano. Então estava atrapalhando a caída. O que ele vai fazer agora? A gente vai descer no cano de 50. Olha só que brutalidade. Esse cano de 50 aqui, ele vai descer lá da caixa d'água até aqui, no cano de 50. Então a caída vai ser muito forte. Aqui a gente vai colocar um redutor para 3/4, para descer lá para o resto do jardim. Mas até aqui ele vai descer no cano de 50, que vai dar uma força absurda, que eu vou conseguir fazer o sistema de irrigação funcionar belezinha, que foi o grande problema que a gente enfrentou no iniciozinho do canal. Vamos falar agora sobre as despesas. Enfim, eu fiz a planilha, tá ligado? Consegui fazer a planilha dos gastos da obra e eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, igual eu falei no início do vídeo. Cara, essa obra, ela começou, se eu não me engano, no final de novembro e a gente tá agora dia 3 de janeiro. Então, vamos dizer que a gente tem, sei lá, 45 dias de obra. A gente pode chutar em uns 45 dias de obra, mais ou menos. Lógico que
durante a semana, pegando esses recessos e tal, a obra ficou parada e tal, mas vamos lá. Eu separei aqui a questão de material bruto. O material bruto, ele vai englobar aqui a parte de areia brita, cimento, tijolo e algumas escoras de eucalipto. O total desse material bruto até agora foi gasto R$ 8.194. Que a grande vantagem do material bruto é que eu tenho um desconto se eu pagar em 30 dias. Se eu pagar em mais de 30 dias, eu tenho juros. Então eu consegui 15% de desconto e bateu R$ 8.194. A mão de obra, eu tinha fechado com a construtora, a princípio, R$ 18 mil para poder fazer toda essa parte de fazer os quartos, embolsar, fazer a área de churrasco, entregar pronto. Todo o acabamento por R$ 18 mil. Só que aí, se você ver os outros episódios, viu que aconteceu alguns imprevistos, né? Mas se você pegar alguns episódios anteriores, você vai ver que a gente teve um primeiro imprevisto logo no início da obra, que foi que o piso começou a estourar. Então eu acrescentei, por exemplo, o piso, que teve um aumento de R$ 3 mil na mão de obra para poder remover e colocar o piso novo. Além disso, a gente tem mais 2 gastos extra na obra que vai ter agora, que é, por exemplo, nivelar toda essa parte do chão aqui, do piso, e também fazer toda a estratégia de escoamento da água que está descendo pelo barranco para poder fazer impermeabilização. Então isso aí ficou mais R$ 6 mil na obra, R$ 27 mil que ficou de mão de obra que vai estar no total e já foi pago 20, então a gente ainda tem R$ 7 mil para pagar de mão de obra. O telhado, ele ficou, mão de obra e material, aqui está o valor exato, que eu acho que eu falei o valor estimado semana passada, mas ficou em R$ 3.800 o telhado e mão de obra. Foi legal que veio o vizinho aqui, eu troquei uma ideia com ele, que ele também está fazendo uma obra lá, ele me falou que tem um rapaz que mora aqui próximo que mexe com o telhado, cara. E isso para mim é uma grande vantagem, porque todos esses carpinteiros que eles vêm para cá, os caras colocam maior dificuldade. E ele falou comigo que a cumieira que o carpinteiro que ia fazer o acabamento pediu para eu comprar, ele falou que não se usa, porque ele me explicou que a cumieira é basicamente uma telha, que é uma casinha, que ela fica no meio da telha. E esse telhado, ele não é em formato assim de casinha, tá vendo? Acho que é a água dele não se encontra, ele tá numa parte e outra aqui. Então ele falou que não faz sentido nenhum ele pedir 50 cumieiras, e eu já ia comprar essas cumieiras. E cara, isso me deixou completamente revoltado, putz, porque o cara... Eu, quando cobrei dele vir cá para poder finalizar o telhado, ele foi e jogou para mim e falou que precisava comprar 50 cumieiras. Aí o que eu combinei com ele, cara? Eu peguei o contato dele, ele já vai falar com um cara que mora aqui, que trabalha com telhado. Eu falei para trazer ele aqui na obra, se ele puder. Eu falei, cara, se puder pedir para ele aqui na obra dar uma olhada para poder fazer o acabamento desse telhado, para mim vai ser maravilhoso. Então ele foi e falou, não, cara, vou falar com ele lá. Ele anotou meu número, vou até mandar uma mensagem pro cara, que é o carpinteiro que mora aqui próximo, para reforçar. Se eu não estiver aqui na obra, ele vir cá e dar o orçamento. Cara, eu vou dar como perdido. Confesso pra você que completamente estressado, nunca mais fez com essa galera do telhado, os caras deixaram muito a desejar e eu vou ter que... Porque, teoricamente, nesse valor de 3.800, era pra isso estar pronto. Mas eu prefiro pagar por fora pra poder resolver as cagadas, porque a chance de eu trazer essa galera pra cá, eles fazerem de qualquer jeito eu ter dor de cabeça depois, vai ser muito grande. Então, essa foi uma decepção gigante que eu tenho aqui na obra, que é a questão do telhado. E lembrando do telhado, eu não fechei com a construtora porque eu estava me garantindo nesse cara que trabalha com isso. Porque eu estava me garantindo nele, que ele era vendedor e tal, eu já conhecia ele. E eu não sabia que ele ia fazer essa sacanagem comigo e fez uma baita sacanagem, cara. Eu tenho uma outra categoria aqui que é o acabamento. Mas nesse acabamento, o que eu estou englobando aqui? Piso, granito e aproveitei também e coloquei o portão que a gente vai fazer lá, que foi que eu já paguei uma parte do granito e paguei uma parte do portão. Então, até agora, em acabamento foi gasto R$ 8 mil. Ainda não acabou, então, por exemplo, eu tenho que pagar a segunda parte do granito, que é 2 mil, e eu tenho que pagar mais 2.500 do portão. Mas além de acabamento, eu vou precisar, por exemplo, da cuba do banheiro, que eu vou precisar comprar, torneira, chuveiro, toda essa questão aqui a mais também eu vou precisar comprar. Fora a parte elétrica que eu ainda não coloquei. Totalizando a nossa obra até agora, e não foi feita tanta coisa, você pode acompanhar aí, foi gasto R$ 39.994. Vamos arredondar aí, mais R$6, 40 mil reais. Arredondar, gastamos praticamente 40 mil reais em 45 dias de obra. E se a gente ver, tem muita coisa pela frente, cara. 50 mil reais seria para poder usar de reforma aqui. Só tem mais 10. Então, eu creio que eu vou gastar ainda umas notas. Se bobear, eu gasto mais uns 40 mil aqui, tá? Na moral mesmo. Vamos pensar no pior cenário, vamos dobrar isso. Vamos dobrar com 40 mil, porque pelo que eu tenho que pagar aqui, ele já passa de 10 fácil. Já passa de 10 fácil. Se pá, chega aí uns 15 mil reais aí de tudo que eu preciso fazer aqui, por exemplo, de parte elétrica. Vamos para um cenário... Não vai dar mais 40 mil, não.
Eu acho que eu gasto mais uns 20 mil reais aqui para poder fechar essa obra. Sei lá, vamos chutar, vamos fazer um bolão? Vou fazer um bolão aqui, eu quero que você faça seu bolão também. Coloca no comentário aqui quanto você acha que eu vou acabar essa obra aqui. O que eu tenho que fazer a mais? A parte elétrica, pintura. Parte elétrica e pintura que não tá aqui estimado. Agora portão, tá tudo lá, tudo certo. Então, vou chutar aí 60 mil reais. 60 não, 70. Porque só do Max eu tenho mais 7 mil e eu tenho mais 4.500 para poder pagar que eu tô devendo a galera. Então 7, 8, 9, 10, 11, eu tenho 11.500 pendente ainda para pagar. 11.500 pendente, vou colocar a gordura aí, 70 mil. 70 mil. Vamos fechar no 70 mil, que é o que eu acho que eu vou terminar aqui. 70 mil reais eu acho que é o que eu termino aqui essa obra aqui. E questão de prazo, eu quero que essa parte bruta termina até agora dia 15 de janeiro. Toda essa primeira parte aqui, que eu vou pausar, tirar férias. E em fevereiro, se Deus quiser, a gente volta aqui para poder fazer a parte elétrica dessa obra. Já desisti já dessa parte de acreditar que eu vou conseguir alugar isso aqui em janeiro. Então não vou conseguir alugar em janeiro e eu nem quero, porque em janeiro eu quero tirar uma folga, dar uma descansada para voltar com todo vapor em fevereiro. Beleza? Tamo junto, valeu. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, né, cara? Deixa o like, ativa a notificação, porra, me ajuda aí. Tamo documentando, cara. Tamo no 11º episódio, no 12º, 13º. Vamos ver até o 20º episódio, cara. Tô muito curioso no 20º episódio o que vai estar pronto aqui, cara. Tomara que o 20º episódio eu já esteja documentando check-in, check-out. Isso pra mim vai ser maravilhoso. Beleza? Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!